Economia. A análise descomplicada no Jornal da Manhã, Paraná. O novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, diz que Lula sabe de problemas fiscais e que não há bala de prata para resolver a questão. A declaração do novo chefe do Banco Central aconteceu durante uma coletiva de imprensa depois da cerimônia simbólica de transferência de cargo na instituição. Roberto Campos Neto está deixando a presidência da entidade financeira e Gabriel Galípolo vai ocupar então esse cargo. Ao responder uma pergunta da imprensa, Galípolo disse que o pacote fiscal apresentado pelo governo é mais um passo e não uma bala de prata para resolver todos os problemas das contas públicas. O novo presidente do Banco Central também ressaltou que Lula sabe dos desafios fiscais que o país enfrenta. Vamos conferir então um trecho dessa fala de Galípolo. Eu entendo que todos vocês sabem, e mercado, academia, sabe que é muito difícil você apresentar qualquer tipo de projeto, programa fiscal que vá ser uma bala de prata, que vá dar conta de endereçar todos esses problemas que existem durante todo esse período no curto prazo, ou no curtíssimo prazo. Então, eu acho que é sempre importante, e eu sinto isso na conversa que eu tenho com o presidente Lula, que eu tenho com o ministro Fernando Haddad, um reconhecimento, primeiro, do diagnóstico, de que existe, sim, problemas fiscais a serem endereçados no país. Depois, que nenhum programa que vai ser anunciado vai ser uma bala de prata que vai dar conta de resolver. Esses programas devem ser, sim, uma demonstração de reconhecimento do problema e do diagnóstico e passos na direção correta. Mais um passo na direção correta. Esses passos sempre vão apresentar as necessidades de debate com a sociedade, com o Congresso, que um processo democrático demanda. Isso muitas vezes vai fazer com que esses projetos andem numa velocidade que não é exatamente a velocidade que todos nós gostaríamos. Mas essas são as dores da democracia e, como eu já disse várias vezes, eu prefiro essas dores do que qualquer tipo de falso atalho para isso. Lembrando que as medidas que foram anunciadas pelo governo foram até consideradas insuficientes pelos agentes financeiros e o que resultou então em desvalorização do real frente ao dólar e alta dos juros. Pedroso, confesso que eu gostei da fala do Galípolo. Não é o que eu esperava, mas está muito mais avançada do que boa parte do PT. A fala do Galípolo foi excelente. Em vários momentos, tá? Primeira coisa, ele reconheceu o serviço do Roberto Campos Neto como um serviço de um brasileiro que contribuiu com o seu país. A turma do PT deve ter quase tido um ataque do coração nesse momento. Segundo, ele reconheceu que não tem ataque especulativo, não tem meme fazendo o dólar cair, não tem nada dessa pataquada. Teve gente, redações Brasil afora, tendo um ataque. O celular deve ter recebido figurinhas de ministro as mais diversas. Por quê? O presidente do Banco Central, indicado pelo Lula, admitiu que o problema é fiscal. E mais do que isso, ele falou, olha, o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad sabem que o problema é um problema fiscal. Perfeito. Então a fala dele foi uma fala correta. Agora, o que fica subentendido? Talvez o Lula e o Haddad saibam que o problema é fiscal, agora eu não sei se eles entendem a complexidade disso. E por que eu estou trazendo esse aspecto de compreender? Porque eu nunca vi nada parecido com o que aconteceu nessa última semana, Mark. Vamos lá. Nos últimos 6 dias, o Banco Central literalmente queimou 21 bilhões de dólares das nossas reservas internacionais. É muita grana. Pense o seguinte, nós tínhamos ali guardado 270 bilhões em volume líquido de reservas em dólar. Em 6 dias a gente queimou 21 bilhões. Se a gente continuar nesse ritmo, duram só 4 meses. Daí a gente vai ficar numa situação ali de reservas internacionais parecidas com a da Argentina, que é quase negativa. Então assim, os problemas são sérios, os problemas são graves. É importante que o pacote tenha sido aprovado, mas ele é pífio. É quase nada. Então, assim, os indicativos foram positivos, a postura do presidente do Banco Central foi muito correta, mas as dores, os problemas econômicos seguem os mesmos. E o presidente da República e o ministro terem ali, saberem dos problemas fiscais, reconhecerem que existem esses problemas, eu não sei se conecta com a necessidade da intenção deles em resolver a situação, que seria, no caso, apertar o cinto, fechar a torneira, deixar de gastar. Aí a turma é um pouco mais resistente. Agora, Pedroso, eu queria só reforçar um aspecto que talvez tenha passado batido nessa notícia, que é a importância da independência do presidente do Banco Central. Não se enganem, Galípolo só está dizendo isso, que é o correto a ser dito, porque ele não depende do Lula, porque ele chegou ao cargo
pelas mãos do Lula, é verdade, mas agora ele tem independência para fazer a gestão do Banco Central. Vejam a importância disso. E o PT falava mal dela ali atrás. Então é preciso que os presidentes de bancos centrais tenham independência para que o correto seja feito, Pedroso, e não seja só discurseira política. Exatamente, ele tem um mandato. E os outros, diretores do Banco Central também têm um mandato. E vejam, as decisões tomadas até agora também vêm em uma linha muito coerente, ou seja, Marco, eles têm mantido unanimidade no que têm decidido. Isso é muito positivo, traz mais estabilidade e garante que as instituições sigam funcionando. Mas talvez a turma lá do PT era contra justamente essa independência, porque eles estão acostumados com o centralismo democrático, ou seja, o comitê do partido decide, transforma todo mundo em correia de transmissão que tem que obedecer bovinamente. Pois é, felizmente nesse caso o Congresso Nacional aprovou e vem mantendo a independência do BC.